vocês. E a mensagem que Deus colocou em meu coração está em Salmos 23. Uma mensagem que todos vocês conhecem. Eu vou esperar os irmãos abrirem. Salmo 23, apenas o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esses dias, enquanto eu estava procurando pela palavra que o Senhor queria que eu tivesse estado trazendo para vocês, Deus já me tinha dado esta mensagem há muito tempo atrás. E Ele colocou em meu coração para esta mensagem, mas que me fez refletir de uma maneira diferente, que eu até já tinha comentado com o Tárcio. Que quando nós temos ouvido esta mensagem e achando que ela se tem tratado apenas de bens materiais, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, temos achado que então não me vai faltar dinheiro, não me vai faltar alimento, não me vai faltar roupa. Mas Deus não está a falar apenas de bens materiais, não. Ele está a falar que ainda que tudo nos falte, a presença dele jamais faltará em nossa vida. E a presença de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. A presença de Deus, ela sacia a nossa vida. A presença de Deus, ela traz a falta de qualquer bem material em nós. Porque a presença de Deus é aquilo que nós mais precisamos. E a presença dele, ela nos completa. Deus não deve nada para nós. E é engraçado que quantas vezes a nossa oração tem sido sempre a pedir para Deus: Deus, por favor, me dá isto. Deus, por favor, me dá aquilo. Mas não, Deus não deve nada para nós. E aquilo que nós recebemos é pela graça, é pelo favor imerecido de Deus. Porque Deus tem misericórdia, que Ele nos abençoa. Quantas vezes nós temos errado, pecado contra Deus, Ele continua pronto para nos abençoar. Porque Deus é amor e Ele nos ama. E é difícil entender que Deus não nos deve nada, porque as nossas orações têm sido quase sempre pedindo para Ele alguma coisa. Quantos de nós aqui fazem isso? Eu faço isso, eu oro pedindo sempre alguma coisa. É nosso, é do ser humano. A falta que nós temos de ver se calhar suprida alguma necessidade material faz com que nossas orações sejam assim. Mas aquilo que nós mais precisamos e que Deus quer que a gente aprenda essa noite é que a presença de Deus é tudo o que mais precisamos. A presença de Deus é o que mais faz falta em nossa vida. E Deus trouxe em meu coração o testemunho que eu tenho em minha vida. Quantos vocês aqui conhecem, talvez a maior parte, que eu e o Tárcio estamos juntos desde 2010 e em 2018, mais ou menos, nós já tínhamos 8 anos juntos, 4 anos de casado, e começou a surgir a vontade de ser mãe, de sermos pais. E eu me lembro que a gente estava em oração sobre isso, e em julho de 2018, pela graça de Deus, Ele me concedeu uma gravidez. Eu me lembro, quantos aqui que já passaram por isso, sabe, quando a gente fica engravida, a felicidade que é em saber, nossa, será que é menino ou menina, os planos que já fazemos, os projetos, como é que será que vai ser o quartinho do bebê. E uma semana depois de eu descobrir a minha gravidez, eu perdi o bebê. Eu me lembro que era um domingo e eu tive que ir para o hospital, nem viemos ao culto. Aí eu cheguei lá no hospital, fiz os exames e é engraçado como a medicina daqui, os médicos são tão frios em dar uma notícia. Nós que já estávamos a sonhar, fazendo os planos. Aí é como dar um brinquedo para uma criança e depois tirar. A criança chora. É igual a nós estamos tão felizes, contando para todo mundo. E de repente é tirado da nossa vida isso. E eu me lembro que fiquei muito triste. Eu passei dias chorando e foi um momento difícil na minha vida. E aí em dezembro do mesmo ano, 2018, Deus me concedeu outra gravidez. E eu fiquei tão feliz igual a primeira vez. Eu me lembro. Nós sabemos que as feridas continuam, mas elas já não machucam mais, não é? A gente vai conseguindo superando dia após dia. Eu ainda lembrava da gravidez anterior, com certeza, mas já não machucava falar dela. E em dezembro, quando eu descobri outra gravidez, eu resolvi fazer tudo diferente do que eu tinha feito a primeira. Não, dessa vez eu não vou falar para ninguém, porque
é muito cedo, não vou fazer talvez tantos projetos. Eu me lembro que eu e o Tarso, todos os dias, nós orávamos pelo bebezinho, estávamos em propósito de oração, crendo que Deus já nos tinha dado e que nada de mal ia acontecer. E aí eu me lembro que tinha passado uma semana, já era janeiro de 2019, eu estava a trabalhar e eu voltei a ter outro sangramento. E a única pessoa que sabia era a minha chefe no trabalho, que eu tive que falar para ela, que eu trabalhava numa fábrica, eu tinha um trabalho muito de peso e nessa altura eu não podia fazer. Aí eu pedi para ela se eu podia sair, porque eu tinha que ir no hospital. Fui no hospital, o médico fez uns exames e falou, não, deve estar tudo bem, se continuar sangrando demais ou tiver muita dor, para voltar no hospital. Eu me lembro que eu fiquei a pensar naquilo, porque nós sabemos que quando algo está errado, nós sentimos. E aí eu fui para casa, liguei para o Tarso, estava muito nervosa, bastante apreensiva com aquela situação, porque já tinha acontecido uma vez. E no dia seguinte nós tínhamos pago uma ultrassom para fazer, aquelas ultrassons que se fazem mais cedo. E eu me lembro que nós levantámos bem cedo, fomos nessa clínica e esperámos uns 30, 40 minutos mais ou menos. E foram os 30, 40 minutos mais longos da minha vida. E quando nós entramos lá dentro, a médica checou, meteu o gelzinho lá na barriga e checou. Nós vimos que tinha realmente um bebezinho. O coraçãozinho estava a bater bem fraquinho. E eu lembro que aquele momento, naquela hora, ele marcou-me imenso. Porque eu sabia, será que vai ser a última vez que eu vou estar a ver o coraçãozinho ou a ouvir? E nesse mesmo dia, nós depois voltámos para casa e eu lembro-me de ter chorado no carro. E o Tarso falou, não, vai que é normal mesmo ter sangramento, como os médicos estão falando. Vamos confiar que vai dar tudo certo. Aí nesse mesmo dia, chegámos em casa e à noite eu comecei a ter umas dores bem mais fortes. E sangrei mais ainda e nós falamos, não, então vai ter que ir para o hospital. Aí eu fui, nós fomos no hospital e os médicos lá, fomos num hospital totalmente diferente, que eu falei, não volto mais naquele. Os médicos foram muito frios em dar a notícia para mim. E nesse hospital que nós fomos, o atendimento foi completamente diferente. Os médicos foram super carinhosos, tentaram fazer com que eu não me sentisse tão preocupada. E ao dar a notícia que infelizmente eu tinha perdido outro bebê, eles tentaram fazer com que eu não me sentisse tão mal. Eu iria me sentir mal, com certeza, mas com que fosse mais suave o sofrimento. Eu me lembro que já no hospital nós ligámos para a nossa família pedindo oração. Foi a primeira vez que nós contámos que eu estava grávida, para a família, e que infelizmente eu estava no hospital e pedimos oração pelo bebezinho. Só que infelizmente a notícia veio que eu tinha perdido outro bebê. E eu me lembro que só Deus sabe como o meu coração ficou naquele dia. Foi... Eu estou chorando porque a minha fé abalou naquele dia. E a fé é algo que nós devemos preservar. E eu me lembro de questionar o Tárcio e falar, nossa, Deus sabe todas as coisas. E porque é que Ele permite isso acontecer connosco? E eu estava tão machucada, tão ferida, que eu voltava a questionar Deus. E eu falava a Tárcio, como é possível eu tocar na igreja, o Tárcio ministrar o louvor, ministrar sobre cura, milagre, e nós não vivermos isso em nossa vida? E é um sentimento que estava a acabar com a minha fé. Só que eu não entendia que ainda que tudo me faltasse, a presença de Deus jamais faltava em minha vida. E eu estava a fechar o meu coração porque eu estava machucada. E quando Deus ministrou esta mensagem ao meu coração,
já foi há algum tempo atrás. Eu estava ouvindo um louvor que falava que Deus não me deve nada. E foi difícil entender para mim naquela altura. Porque eu queria tanto ser mãe. Mas Deus não me devia nada. Deus podia me fazer mãe, ou Deus podia não me fazer mãe. Que eu continuaria sendo Deus. Deus poderia nunca me ter feito mãe, mas pela misericórdia dele, Ele me deu essa oportunidade. E foi como uma corda para a vida o dia que eu entendi que Deus não me devia nada. Deus não é só Deus quando as bênçãos estão a acompanhar, quando as bênçãos te acompanham. Deus é Deus independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que você pensa, daquilo que eu penso. Deus é Deus. Deus é Deus se você estiver no deserto ou na terra prometida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Igual o louvor. Deus te quer lutando, buscando. Ele não te quer murmurando, nem reclamando. Não faça como eu fiz naquela altura. Seus olhos podem não estar vendo Deus, mas Ele está te vendo. E Jesus nos ensina que não é pelo fato de nós não o vermos que Ele não está vendo a gente. Ele está. E olha só lá em Mateus 14, 22. Que fala: logo a seguir, ordenou Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Apenas este versículo. E quantos de nós aqui não conhecemos essa história que Jesus ordenou aos seus discípulos para entrarem no barco e irem para o outro lado enquanto ele ficava em terra e despedia das multidões? E nós conhecemos outras passagens na Bíblia que quando acontece alguma tempestade, Jesus já está no barco. Jesus está dormindo, mas está no barco, está na polpa. E esta passagem, quando Deus trouxe ao meu coração, ela é completamente diferente. Deus não ia estar no barco, Deus não ia estar vendo com os olhos físicos. Mas não é o fato de Deus não estar no barco que Ele não está vendo. Ele está vendo, Ele está acalmando a tempestade, seja de que direção for. E uma vez eu ouvi uma pregação e o pregador falou que... Como é que foi que eu até escrevi aqui? Deus não vai mudar a tempestade para você ter experiência, mas é nas maiores tempestades que vivemos as maiores experiências. E aí nós sabemos a continuação da história em que Pedro falou: Senhor, se é o mestre, faz com que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Nós sabemos que Pedro foi, só que a tempestade continuou, as ondas continuaram a açoitar e Pedro foi afogando. E eu fiquei pensando: meu Deus, mas Pedro era pescador. Pedro vivia do mar, Pedro vivia da pesca. Quantas tempestades Pedro já não enfrentou na vida? Se esse era o trabalho dele, ele vivia no mar. Já não seria a primeira tempestade que ele estava enfrentando. Só que o maior medo de Pedro era perder o foco, era perder Jesus de vista. E o medo, nós sabemos que ele nos paralisa. O medo faz com que nós possamos perder o nosso alvo, o nosso foco, a nossa direção. E ainda que nós paralisamos, nós sabemos que Deus não mais paralisa. Deus está pronto para nos abençoar dia após dia. E Pedro ficou com história, porque toda a tempestade no final nos traz uma história. E talvez a situação que nós estemos passando está doendo, machucando, mas Deus está vendo. Deus está atento. A gente pode não conseguir vendo, mas temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos da fé, para que possamos ver. Que jamais o nosso medo possa ser maior que a nossa fé, que a fé que nós temos por Deus. Se lembre que a presença dele é tudo aquilo que nós precisamos. Ainda que tudo me falte,
A presença dele jamais me faltará. E eu me lembro que eu falei que eu perdi o segundo bebê em janeiro de 2019. E um mês depois, eu descobri que estava grávida outra vez. Eu vou poder falar, nossa, que fértil. E eu me lembro quando eu fiz esse teste, eu fiquei a olhar para o teste e pensei, não pode ser possível. Se calhar está tetando a gravidez anterior. E eu lembro, nem surgiu alegria no meu coração, eu não fiquei feliz, porque eu estava machucada. Vindo de umas situações que me machucaram. Eu me lembro que eu contei para o Tarso e ele também falou, não, será que é mesmo? Nós ficámos sem acreditar se era possível. E os meses foram passando e eu fui gerando uma vida. Deus me deu esse privilégio que é poder ser mãe. E a sua presença jamais me faltou. A presença de Deus jamais faltará em nossa vida. E pela graça e pela misericórdia, minha filha está aqui hoje. Ela é uma bebê linda, saudável. E tem vezes que eu olho para ela e eu penso, nossa, mas que amo tanto essa menina. Só que o amor que eu tenho por ela nem compara com o amor que o Pai tem conosco. Deus nos ama de tal maneira que deu o seu filho para morrer por nós. Será que nós teríamos essa coragem de dar o nosso filho para morrer por alguém? Mas esse é o amor de Deus para conosco. A presença de Deus jamais vai faltar em nossa vida. E eu já vou estar finalizando aqui. Em Gênesis 18:14, Deus prometeu a Sara que ela teria um filho. E no início Sara não acreditou porque achava que o tempo dela já tinha passado. Que ela já era bem velhinha e que se calhar não era a hora dela. E em Gênesis 18:14 Deus perguntou, Sara, alguma coisa difícil para mim? E eu quero terminar essa mensagem com Deus perguntando mesmo para nós. Aline, tem alguma coisa difícil para mim? Não tem. Sônia, tem alguma coisa difícil para mim? Não tem. Para Deus nada é impossível. Deus faz o impossível para aqueles que ousam crer em suas promessas. Eu quero terminar lembrando você que ainda que tudo te falte, a presença de Deus jamais vai faltar em nossas vidas. Queria agradecer aqui a oportunidade, pastora, pela oportunidade por ter dado. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como Deus ministrou no meu. Amém.